Paz do Senhor, queridos. Vamos lá. Vamos a mais uma aula aqui da comunidade Bíblia Sem Mistérios. Nós estamos agora navegando, né, nas águas do rio do Êxodo, do rio Nilo, vamos dizer assim, lá no Egito, junto com Moisés, tratando dessa saga e desse momento tão glorioso, maravilhoso da vida dos judeus, dos hebreus, ainda hebreus, somente hebreus, mas também existe muita coisa profética aqui nesse texto, nesse ensino e messiânica que aponta para Cristo, e cada vez que chegar um momento como esse, a gente vai trazer aqui à tona para que nós possamos ter essa edificação mútua e conjunta. Então vamos começar, né? Vamos começar aqui, você tem aqui o Êxodo capítulo 5, Shemô, né? E vamos lá então para o texto. Diz assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, e nem tampouco deixarei ir Israel. Vamos lá para a explicação desse primeiro trecho, né, que diz assim: Moisés e Arão foram até Faraó, e apresentaram Deus na sua, vamos dizer assim, na sua característica mais intrínseca e poderosa, né? Eu serei o que serei. Então tá aí, foi dessa forma que eles apresentaram Deus. Assim diz: eu serei o que serei, né? Essa dessa forma como ele foi apresentado, Faraó não reconheceu, disse que não sabia quem era. Então ali ele não apresentou Deus, não apresentou Deus como Elohim, muito pelo contrário, ele apresentou como Hashem, ou seja, um nome. E ali, ao apresentar como um nome, ele logo depois ele fala o Deus de Israel. Então, eu serei o que serei, o Deus de Israel. Aí se ele fala Elohei, né? Porque Elohei se refere ao o Deus de Israel. Envia meu povo e festejará a mim no deserto. Festejará está no hebraico. Ah, e essa palavra é demonstrando o caráter pelo qual Deus chama o seu povo à sua presença, né? Toda celebração de louvor, de culto tem a ver com a festa, mas não uma festa mundana ou uma festa com profanações, mas uma festa santa. Tanto que as festas santas, eu farei um estudo à parte, eu vou colocar aqui, eu estou pensando em colocar aqui um estudo à parte sobre as festas de Israel, e vocês vão ver que o povo de Jerusalém, de Israel, é um povo que realmente gosta muito de festa, né? Que isso está relacionado a esse caráter de Deus, né? É, então Moisés continua e Faraó não reconhece, né? Então Faraó não reconhece a Deus. Ele disse: eu não sei quem é esse Deus de Israel, certo? Eu não sei quem é esse Hashem para eu livrar Israel, para eu deixar Israel ir. Também eu não vou liberar Israel. Essa foi a palavra, o veredito final de Faraó, certo? Dado o veredito final, vamos continuar a leitura, o texto diz assim, e eles disseram: Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos ir ao caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus, e ele não venha sobre nós com pestilência e com espada. Versículo 3, deixei ele somente separado, para que a gente possa fazer uma análise dele. Então você pega aqui. E disseram: Elohei dos Ivrim, né? Então isso aqui é como você está no hebraico, né? Então Deus dos hebreus foi visto sobre nós. Então a palavra que Moisés utiliza, que nós utilizamos aqui agora sobre na parte final do versículo, é que não venha sobre nós com
pestilência ou com espada. No hebraico está abater-nos, né? Matar-nos mesmo, propriamente dito. Né? Mas, na verdade, abater-nos-á. Mas, na verdade, quando Moisés falou isso, Moisés falou como se fosse um egípcio. Então, quando ele fala bater-nos-á com praga ou espada, né, com pestilência ou espada, como a gente viu ali, o que Moisés está dizendo para Faraó é que virá sobre o Egito, até porque os hebreus também estavam no Egito. Então, aquela palavra não estava se relacionando a, aos hebreus, como dá a entender, mas estava se relacionando ao Egito. Então, Elohim dos hebreus, Elohim dos Ivrim, né, dos hebreus, foi visto sobre nós, sobre o Egito todo, não sobre somente Israel. Então, quando ele fala assim, ó, o Deus dos hebreus, você vê que é como se ele estivesse se excluindo, certo? E de fato há essa exclusão quando você entende, quando ele fala abater-nos-á com praga ou espada, ou virá sobre nós com praga ou espada. Então ele está explicando que esses castigos virão sobre o Egito vindo do Deus de Israel, né? Do Deus dos hebreus, assim dizendo. Então é importante a gente fazer essa colocação para que não se ache que o castigo ia ser aplicado nos hebreus. Não, o castigo ia ser aplicado no Egito. Vamos lá. Então disse-lhe o rei do Egito, Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Né? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó, eis que o povo da terra já é muito, e vós fazeis abandonar as suas cargas. Portanto, deu outra ordem a Faraó naquele mesmo dia, aos exatores do povo e aos oficiais, dizendo, daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham a palha para si, e se lhe imporeis a conta do tijolo que fizerem antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo, vamos sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave o seu serviço sobre estes homens, para que se ocupem dele e não confiem em palavras mentirosas. Aí já foi uma palavra desafiosa, extremamente maldosa da parte de Faraó, né, quando ele fala tudo isso. Então, esses versículos, a primeira parte do texto, a gente vê que Faraó ele reconhece o tamanho do povo. E eles começam dizendo que Moisés mais Arão estava ali distraindo o povo. Você sabe que isso tem muito a ver com o que nós vemos nos dias de hoje, muitas pessoas que atacam a fé, que atacam as religiões, é porque o argumento deles, o argumento utilizado intrinsecamente, não extrinsecamente, não por fora, mas dentro da questão ideológica, né? E é das questões ideológicas, é que a religião ou a fé, ela desassocia a pessoa das coisas desse mundo e remove do materialismo e remove também daquilo que pode ser produtivo materialmente falando, certo? Então, aqui sem citar nenhum tipo de ideologia, até porque não é o objetivo aqui desse curso, mas toda vez que existe um argumento materialista, sempre o objetivo é de que se a fé, a religião, seja algo desnecessário na vida das pessoas. Entretanto, nós temos visto hoje, principalmente, que a fé ela é um elemento necessário para que a pessoa possa ter um desenvolvimento pessoal, especificamente em todas as áreas, né? Então isso nós vimos até pelo próprio resultado do que é o povo de Israel até hoje na Terra, né? O povo de Israel, os descendentes de Israel, né? A nação judaica hoje é responsável não a nação no sentido de Estado, mas no sentido de povo. Hoje é detentora de 52% da riqueza mundial. Isso tudo é resultado desse relacionamento com Deus, junto com o trabalho, o que destoa, o que
desmistifica, inclusive, essa informação aqui que a gente vai ler aqui com o faraó, no capítulo 4, versículo 4, 5, quando o faraó diz que a fé ali era uma distração para o povo. Ou seja, estava distraindo do principal objetivo deles, que era o trabalho, que eram as cargas. E a gente vê isso na continuidade do versículo, ou melhor, do passuque, né, da passagem, quando o que Faraó ordenou aos exatores, ou aos tiranos, ou aquelas pessoas que impunham as ordens, os trabalhos, né, para o povo de Israel. Então ele aumentou, ele disse, olha, já que eles não têm o que fazer, tem tempo para ficar se distraindo com a religião, com a fé, né? Então vocês acrescentem, tirem a palha, né? Ou seja, não acrescentar a palha de outro, porque está no hebraico assim, não acrescentar a palha. A palha, como é que era feita naquela época? Eles pegavam a palha, o restolho, né? Que é o estoble, né? do hebraico, o estoble, e esse estoble era misturado com argila, que formavam os tivulares, que eram os azulejos, os tijolos, né? Então, aqui o que acontece? Os egípcios davam para os judeus, para os hebreus, essa palha, e essa palha eles juntavam com argila e iam criando os tijolos. O que é que agora a ordem nova de Faraó? É de que esses tijolos, agora, ou essa palha, já que eles tinham tempo para adorar, eles agora que iam buscar, iam catar essa palha. E as metas, versículo 8, quando ele fala, e a contagem dos tijolos, as contagens dos tijolos, né, permanece a mesma, né? Então permanece a mesma, ou seja, não muda. Quando ele fala nada diminuireis dela, ou seja, ele está dizendo que a meta de produção diária vai permanecer a mesma. Então a contagem que eles fizeram ontem, colocar sobre eles, ou seja, a contagem, o que eles fizeram nos dias anteriores vai continuar sendo a mesma. Eles vão ter mais trabalho e a mesma meta. Porque são preguiçosos, estão preguiçosos, e estão chorando, dizendo, iremos e sacrifiquemos ao nosso Deus. E assim Faraó tornou o trabalho mais pesado dessa forma, e ele afirma tudo isso para que eles não fiquem atentando a palavras mentirosas. Ou seja, de acordo com o Faraó, o que Moisés estava ensinando era mentira. É mentira. Então o Faraó estava acumulando sobre ele mais e mais maldição, acumulando mais fatos ruins, né, coisas ruins. Vamos continuar aqui a leitura. Então aí o versículo 10 ao 12 diz assim: então saíram os exatores, os tiranos, os carrascos, né, do povo e seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó, eu não vos darei palha, e de vós mesmos tomai a vós a palha, onde a achardes, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Então o povo se espalhou por todo o Egito, a colher restolho em lugar de palha. Restolho em lugar de palha. É bem sugestivo isso aqui. No versículo 10 ao 12. Então, eles foram informar, e na verdade, como é, assim, o português traduz muito mal, às vezes o idioma português, que a palavra fala, lecorresquesh, significa reunir restolho para a palha, e não restolho em lugar de palha. Então, juntar o propósito para poder juntar o material. Então, ele se estilhaçou e saiu. O povo agora tinha dois trabalhos. Além do trabalho de fazer o tijolo, ele tinha agora o trabalho também de coletar o restolho que fazia a palha. Ou melhor, o restolho que era o local onde estava a palha. Era uma espécie de um lixo, um depositório de palha. Então esse era o objetivo e o propósito dessa passagem. É isso aí que o escritor, que Moisés estava
relatando do que estava acontecendo. O passuco seguinte diz assim: e os exatores os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo isso: por que não acabais a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Assim também ontem e hoje. Por isso os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazes isso fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos. E nos dizem: fazei tijolo. E eis que teus servos são açoitados, porém teu povo não tem culpa, não tem a culpa. Né? Aqui você vai ver uma coisa aqui interessante, que tem uma hierarquia dentro do povo de Israel. Né? Então tem uma hierarquia que foi colocada aqui, os tiranos vão lá e forçavam, né, para que eles fizessem aquilo todo dia. E aí a Bíblia fala no versículo 14 que haviam oficiais sobre os filhos de Israel, ou guardas, né? Pessoas que eram nomeadas para poder, digamos assim, organizar o trabalho. Uma espécie de supervisores, né? E esses aí é que os tiranos faziam a cobrança. Os exatores faziam a cobrança. Então, os exatores cobravam deles, cobravam o resultado, cobravam a participação, cobravam que fizessem o que tinha de ser feito, né? E os açoitavam. E a Bíblia fala que eles eram açoitados. Né? Então, quem pagava o preço era eles. Então, os guardas, os filhos de Israel, já não aguentavam mais e foram até Faraó para perguntar: palha você não tem dado a seus servos, e por tijolos para teus servos, né, para os teus filhos, por tijolos, certo? E agora, por que vocês têm feito isso? Ainda dizem para fazer isso, que teus servos açoitados, a culpa é de teu povo, ou seja, a culpa não é nossa, a culpa é de vocês. O fato da gente não estar dando conta do serviço exatamente como deve dar. Porque são vocês que não estão nos dando um material, certo? Um material suficiente. Essa palavra, o povo tem a culpa, ele está falando o seguinte: a culpa não é nossa, a culpa é dos egípcios. Né? E outra coisa também, porque quem estava sofrendo essas pancadas eram os. Ai, desculpa. Quem estava sofrendo essas pancadas eram os guardas, os oficiais, né? E não os alunos, não o povo. Então ele vai dizer que quem não está fazendo o serviço é o povo e não a gente, né? Vamos lá. Mas ele disse: vós sois ociosos, por isso dizei: vamos e sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis conta do tijolo. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuireis de vossos tijolos e da tarefa do dia a dia. Então aqueles entraram em desespero, e a origem de muito das murmurações futuras que nós vamos ver começa aí. Né? Porque eles, no lugar de trazer um benefício, o que foi trazido foi uma carga maior. Né? E aqui eles ainda foram chamados de preguiçosos por Faraó. O Faraó chamou eles de preguiçosos e disse que não ia diminuir. Faraó manteve o pé firme que não iria diminuir a quantidade de tijolos. E eles se viram assim, maus lençóis, vamos dizer assim. Né? Bom, aí depois disso nós vamos ter um encontro aí, um momento onde Faraó, ou melhor, onde Moisés se encontra com eles para poder conversar. Encontraram Moisés e Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhe: o Senhor atente sobre vós, e julgue isso, porquanto fizeste o nosso caso repelente diante do Faraó, diante dos seus servos, dando-lhe a espada nas mãos para nos matar. Então aqui começa o primeiro momento, a primeira murmuração. Né? Então a primeira murmuração.
E nós temos lições importantes para aprender nisso aí, por quê? Porque há um preço a ser pago por qualquer processo de libertação, por qualquer processo de mudança, por qualquer processo de transformação. Até então ali eles estavam como escravos, né, como servos. Né? E é interessante que a palavra que está no hebraico diz assim, e quando sair, o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste nosso caso repelente diante de Faraó. Versículo 20 e 21 no português. Versículo 20, 21 no hebraico tá diferente. Né? Tá um pouquinho diferente. Diz assim é, que que Deus destruiu, né? Como se fosse a reputação aos olhos de Faraó, aos olhos de seus servos, e dá uma espada na mão deles para matá-los. E aí o versículo 22 é o versículo que é onde essa murmuração se concretiza de uma forma terrível. Né? Vamos ver isso aqui agora. São os dois últimos versículos dessa passagem que desceu. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo, e nenhuma sorte livraste o teu povo. Então Moisés aqui já começa no processo, ele estava influenciado pelo povo, e por isso ele começa já a questionar é, o próprio Deus sobre o desígnio que ele tinha estabelecido. Né? Como é que Deus faria algo desse jeito com o povo, né? Dessa forma, esse seria o resultado. Né? É porque até os dias de hoje há muito questionamento sobre isso, como se não houvesse a existência da vontade humana na Terra. Mas nós sabemos que existem três vontades que imperam no mundo. Certo? A primeira vontade é a nossa, a segunda vontade é a do outro e a terceira vontade é a de Deus. Qual é a que prevalece no potencial? Potencialmente, Deus, ele prevalece sempre. Mas o agir de Deus para a prevalecência da sua vontade é mediante o convencimento, certo? E não é mediante a imposição. Então Deus ele tem poder para impor qualquer coisa, mas ele não faz assim. Pelo menos ao longo da Bíblia nós vemos essa, essa, essa ação. Deus trabalhando no convencimento de forma constante. Né? Então é isso, pessoal. A gente conclui aqui Êxodo capítulo 5 e a gente vai ver a continuação dessa jornada, dessa luta, né, para tirar o povo de Israel nos próximos capítulos. Que Deus abençoe e até a próxima aula.